Em setembro de 2026, a NASA vai lançar um telescópio que vai olhar para 500 milhões de galáxias de uma só vez. E os cientistas estão com medo do que ele pode encontrar. Sim, esse telescópio vai fotografar em 63 dias o que o Hubble levaria 85 anos para ver. Mas o que a NASA não está anunciando nas notícias é o que ele pode encontrar quando olhar para tudo ao mesmo tempo. E é isso que a gente vai falar por aqui. Para entender melhor o que está por vir, antes de falar sobre o novo telescópio da NASA, você precisa entender de onde viemos. Durante a maior parte da história humana, o universo era pequeno. Era o que você via no céu à noite. Estrelas, a lua, planetas, tudo parecendo pertencer a uma única estrutura, uma única casa. Em 1923, um astrônomo chamado Edwin Hubble apontou um telescópio de 100 polegadas para uma névoa no céu chamada Andrômeda. O que ele encontrou mudou tudo. Andrômeda não era uma nuvem de gás dentro da Via Láctea. Era uma galáxia inteira, com centenas de bilhões de estrelas, a milhões de anos-luz de distância. O universo não era uma casa, era infinito. E 6 anos depois, Hubble descobriu algo ainda mais perturbador. Todas as galáxias estavam se afastando de nós. Quanto mais distante, mais rápido se afastavam. O universo não estava parado, estava expandindo em todas as direções, para sempre. Pela primeira vez na história, a humanidade entendeu que não estava no centro de nada. Por décadas, os telescópios em Terra tentaram enxergar mais longe, mas a atmosfera terrestre distorce a luz, borra, filtra, impede, como tentar ler através de um vidro molhado. A solução era óbvia e parecia impossível: colocar um telescópio no espaço. Em abril de 1990, o ônibus espacial Discovery lançou Hubble Space Telescope na órbita da Terra. 2 bilhões de dólares, décadas de planejamento. E quando as primeiras imagens chegaram, eram borradas. O espelho principal havia sido polido com um erro de 2 milímetros, em um projeto de décadas. O mundo riu, a NASA ficou em silêncio. 3 anos depois, astronautas foram ao espaço numa missão de reparo. Com as próprias mãos, dentro de trajes espaciais a 500 km de altitude, consertaram o espelho. E então, as imagens chegaram. O Hubble olhou para um pedaço de céu do tamanho de um grão de areia segurado à distância do braço. Um espaço onde o olho humano não enxerga absolutamente nada. Nesse pedaço vazio, o Hubble encontrou 10 mil galáxias. 10 mil. Cada uma com centenas de bilhões de estrelas, em um grão de areia. Se o Hubble encontrou 10 mil galáxias em um grão de areia, o que o Roman vai encontrar quando fotografar 500 milhões delas de uma só vez? Continua assistindo, porque a resposta muda tudo. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Toda semana uma história que ficou de fora. 35 anos depois do Hubble, a NASA lançou o James Webb Space Telescope, com um espelho 6 vezes maior, capaz de enxergar em infravermelho, a luz que atravessa poeira e gás, que revela o que está escondido. O James Webb mostrou galáxias que existiam 400 milhões de anos depois do Big Bang, mostrou estrelas nascendo, mostrou atmosferas de planetas a anos-luz de distância, e mostrou algo que ninguém esperava. O universo era mais estranho do que a ciência havia calculado. As galáxias mais antigas eram maiores e mais complexas do que deveriam ser. O universo se expandia em ritmo diferente dependendo de onde você olhava. A principal cientista do projeto disse publicamente: "As observações indicam que o modelo padrão do universo pode estar errado. Tudo que a ciência construiu nos últimos 100 anos pode estar incompleto." E o James Webb estava apenas olhando fundo, um ângulo, uma direção, um ponto minúsculo do universo. Agora imagine um olhar mais abrangente, um olhar para tudo ao mesmo tempo. E hoje você vai entender como funciona o novo telescópio da NASA, o Nancy Grace Roman. E o nome não foi escolhido por acaso. Em 1959, 6 meses depois da NASA ser criada, uma astrônoma chamada Nancy Grace Roman entrou pela porta da agência. Foi a primeira mulher a ocupar um cargo executivo da NASA. Numa época em que mulheres não conseguiam nem chegar perto das posições de liderança científica, ela foi ignorada, subestimada. Recebeu menos do que qualquer homem fazendo o mesmo trabalho. E mesmo assim, passou décadas convencendo a NASA de que precisava de um telescópio espacial.
brigou por orçamento, brigou por tecnologia, definiu as especificações mínimas que um telescópio precisaria ter e apresentou pessoalmente ao Congresso americano. E graças a essa briga constante, a NASA criou o Hubble. E agora, depois de muito tempo, o próximo grande telescópio da NASA leva o nome dela. E esse telescópio não é o sucessor do James Webb, é uma coisa completamente diferente. O James Webb enxerga fundo, o Roman enxerga largo. É como se o James Webb fosse focado num ponto pequeno específico e longe no espaço. O Roman enxerga com um ângulo de visão muito maior e mais abrangente. O espelho do Roman tem o mesmo tamanho do Hubble, mas o campo de visão é 100 vezes maior. Enquanto o James Webb olha para um ponto com detalhe absurdo, o Roman vai varrer o céu inteiro. Em 18 meses, vai mapear mais de 500 milhões de galáxias. Vai encontrar dezenas de milhares de planetas em órbita de outras estrelas. Vai detectar 160 mil pontos onde a gravidade de matéria invisível dobra a luz ao redor, revelando que não pode ser visto diretamente. Matéria escura, energia escura. Para aqui um segundo só. 95% do universo é feito de algo que a ciência não consegue explicar. A matéria que forma estrelas, planetas, galáxias, tudo que você pode ver e tocar, representa apenas 5% do que existe. O resto é total escuridão. Uma força que empurra o universo para se expandir cada vez mais rápido. E uma matéria invisível que mantém as galáxias unidas sem que ninguém entenda o porquê. O Roman vai caçá-las. E tem algo mais perturbador ainda. O universo está se expandindo, sempre, em todas as direções. E quanto mais o tempo passa, mais rápido as galáxias se afastam. Existe um ponto no futuro, bilhões de anos daqui, em que as galáxias estarão tão distantes que a luz delas não vai mais conseguir chegar até nós. Elas vão desaparecer do céu, para sempre, sem deixar rastro. As civilizações que existirem nesse futuro vão olhar para o céu e ver só escuridão, e vão concluir, com toda a lógica disponível, que estão sozinhas no universo, sem saber que bilhões de galáxias existiram e sumiram além do horizonte do cosmos. Nós temos sorte de estar aqui e agora, de poder ver isso tudo acontecer. E é aqui que o Roman deixa de ser só tecnologia e vira algo maior. O comandante da Artemis II foi perguntado antes de ir à Lua se ele acreditava em vida extraterrestre. Ele disse que talvez precisasse invocar o direito de silêncio neste momento, porque a resposta poderia gerar tensão na tripulação. Então ele falou: mas olhando a noite da Estação Espacial Internacional e os bilhões de estrelas que você vê, estou 100% convencido de que estou vendo vida alienígena lá fora. Não tenho dúvidas. 100% convicto, sem dúvida alguma. E este homem que está falando foi mais longe do que qualquer humano em 50 anos. Agora pensa nisso. Se o tamanho do universo já era o suficiente para convencer o comandante da Artemis II antes de ir à Lua, o que vai acontecer quando o Roman olhar para 500 milhões de galáxias de uma vez só? Cada planeta encontrado vai ser um endereço, um lugar para olhar com mais atenção. E se em algum desses planetas houver uma atmosfera com sinais certos, oxigênio, metano, vapor da água, na proporção certa, saberemos que algo está respirando por lá. Ou respirava? Essa pergunta não tem resposta hoje, mas em setembro de 2026, o Roman vai ao espaço, e a partir daí, o silêncio vai começar a falar. Se o telescópio Roman encontrar sinais claros de vida em outro planeta, você gostaria de saber ou prefere não saber? Porque tem gente que acha que a resposta certa é o silêncio, e tem gente que acha que não saber é o maior medo de todos. Me conta aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo te fez sentir algo além da ciência, não deixe de se inscrever no canal Histórias Lunares. Ele existe exatamente para isso. Toda semana uma história que não coube nos livros. Inscreva-se e ative o sininho que a próxima história já está a caminho. Muito obrigado.